A peste negra, também conhecida como peste bubônica, foi uma das pandemias mais devastadoras da história da humanidade. Nesse vídeo, você verá sobre essa doença, os sintomas, como se alastrou e seu impacto na sociedade. O agente etiológico da peste negra é a bactéria Yersinia pestis. Portanto, a peste negra é uma doença bacteriana, e não viral, como muitos pensam. Quando a bactéria entra no corpo, ela se multiplica e é transportada para os gânglios linfáticos, onde causa um inchaço doloroso e característico, chamado bubão, dando origem ao nome peste bubônica. Se não for combatida, a bactéria pode se espalhar pela corrente sanguínea, causando peste septicêmica e atingindo os pulmões, causando pneumonia, a forma mais grave. Apesar dessa bactéria ter tido seu auge no século XIV, ela só foi identificada em 1894 por Alexandre Yersin, um bacteriologista suíço-francês, durante a terceira pandemia de peste. A transmissão da peste negra ocorre principalmente através de um ciclo que envolve roedores e pulgas, mas também pode ocorrer diretamente entre humanos, dependendo da forma clínica da doença. O principal reservatório natural da bactéria são os roedores silvestres, ratos de campo, esquilos e entre outros. As pulgas são os vetores, que levam a bactéria de uma espécie para outra. Uma pulga pica um roedor infectado e ingere a bactéria. A Yersinia se multiplica no intestino da pulga, bloqueando-o. A pulga, faminta, tenta se alimentar de outro hospedeiro. Ao picar, a pulga regurgita a bactéria na corrente sanguínea do novo hospedeiro. O ser humano acaba sendo um hospedeiro acidental, já que a bactéria se aloja nos roedores por períodos mais longos, não tendo as pessoas como principal alvo. São as pulgas que tiram a bactéria do seu hospedeiro principal e levam até os humanos. Em situações de estresse ambiental, como falta de comida ou superlotação de roedores, ou quando roedores silvestres infectados se aproximam de áreas humanas, o ciclo natural é quebrado. Quando os roedores morrem em grande número, suas pulgas, sem o hospedeiro habitual, procuram outra fonte de alimento, que pode ser o rato doméstico e, consequentemente, o ser humano. O humano é picado pela pulga, ou entra em contato com um animal doente, como um gato ou cão contaminado, é infectado, mas a bactéria geralmente morre com o hospedeiro. O humano é um beco sem saída para a perpetuação do ciclo da peste, pois a bactéria não está adaptada para se manter nos humanos a longo prazo e não retorna facilmente ao reservatório de roedores. A peste manifesta-se em humanos sob 3 formas clínicas principais, com sintomas que variam em gravidade e rapidez de progressão. Esta é a forma mais conhecida e que deu o nome à doença. O período de incubação é geralmente de 2 a 8 dias. Nesse período, ela gera febre alta e súbita, calafrios, dores intensas no corpo, dor de cabeça forte, fraqueza, náuseas e vômitos. Gânglios linfáticos ficam muito inchados, endurecidos e extremamente dolorosos. Eles aparecem perto do local da picada da pulga, geralmente na virilha, axila ou pescoço. Pode surgir uma lesão cutânea, pápula, pústula, úlcera ou crosta escura, no local da picada inicial da pulga. O paciente pode ficar confuso, delirante e pode se espalhar para a corrente sanguínea. Esta forma pode ocorrer como uma complicação da peste bubônica ou, menos frequentemente, como a infecção primária. Os sintomas são febre alta, calafrios, dor abdominal, vômitos, diarreia, queda abrupta da pressão arterial e aceleração da frequência cardíaca, progredindo para choque circulatório. Distúrbios de coagulação que levam à hemorragia cutânea, manchas escuras ou roxas na pele, e necrose do tecido nas extremidades, como dedos e nariz. É essa gangrena que causa o escurecimento e deu origem ao nome popular peste negra. É extremamente grave e pode ser fatal rapidamente, antes mesmo que os bubões ou sintomas pulmonares se manifestem. Esta é a forma mais rara, mas a mais contagiosa e perigosa, devido à sua transmissão de pessoa para pessoa. O período de incubação é muito curto, de 1 a 3 dias. A pessoa com essa manifestação sente febre alta, dor de cabeça e fraqueza intensa, pneumonia grave, tosse constante, dor no peito e dificuldade severa para respirar. A tosse é progressiva, muitas vezes com sangue. Esta forma é altamente transmissível por gotículas respiratórias. Se não tratada, é quase sempre fatal.
A peste de Justiniano foi a primeira grande pandemia registrada causada pela bactéria Yersinia. Começou em 541 d.C. e persistiu em ondas recorrentes até meados do século VIII. Acredita-se ter se originado na Ásia Central e chegado ao Império Bizantino através das rotas comerciais marítimas, começando no Egito. O principal epicentro foi a bacia do Mediterrâneo, atingindo de forma devastadora o Império Bizantino, especialmente sua capital, Constantinopla. Estima-se que tenha devastado de 25 a 100 milhões de pessoas ao longo de 2 séculos. Em Constantinopla, a mortalidade foi altíssima. Algumas fontes sugerem que mais da metade da população pereceu no auge. A doença enfraqueceu drasticamente o Império Bizantino sob o comando do imperador Justiniano I, frustrando seus esforços para reunificar o antigo Império Romano e contribuindo para o declínio econômico e social. A pandemia que a maioria das pessoas associa ao termo peste negra é, na verdade, a segunda e mais devastadora onda da doença. Atingiu seu auge na Europa entre 1347 e 1353. Ressurgiu na Ásia Central, provavelmente em torno da China, e se espalhou pela Rota da Seda. Chegou à Crimeia em 1343, por meio de navios mercantes, e seus ratos e pulgas, alcançou os portos do mar Mediterrâneo, como Gênova e Marsella. Estima-se que ceifou entre 25 e 75 milhões de pessoas, o que representava aproximadamente 1/3 da população europeia na época. A escassez de mão de obra resultante transformou drasticamente a estrutura social e econômica da Idade Média, acelerando o fim do sistema feudal, aumentando os salários dos trabalhadores sobreviventes e influenciando revoltas camponesas e até mesmo o desenvolvimento cultural, o Renascimento. Os médicos da peste ficaram famosos nesse período. São uma das figuras mais icônicas, assustadoras e cruciais da história das grandes epidemias de peste na Europa, durante a Segunda Pandemia. Eles não eram, em sua maioria, os clínicos gerais mais renomados da época. Eram geralmente médicos contratados especificamente pelas cidades durante os surtos para cuidar dos doentes, ricos e pobres, registrar as mortes e conduzir autópsias para tentar entender a doença. A imagem mais famosa do médico da peste, com a máscara de bico, não surgiu durante a peste negra do século XIV. O traje completo e padronizado foi documentado pela primeira vez no século XII, durante surtos posteriores, e é frequentemente atribuído ao médico francês Charles de Lorme. O bico era preenchido com ervas aromáticas como menta, cravo, mirra, cânfora, e uma mistura chamada teriaga, especiarias e flores. Acreditava-se que o cheiro forte purificaria o ar fétido que, segundo a teoria médica da época, era a causa da doença. O bico também mantinha os odores repugnantes dos pacientes longe do nariz do médico. Usavam sobretudo de couro de cabra ou tecido encerado e grosso, que ia do pescoço aos tornozelos. Acreditava-se que esse material evitava que as pulgas ou a contaminação por contato direto chegassem à pele. Usavam chapéu de aba larga de couro que, além de ser um símbolo da profissão médica, oferecia alguma proteção para a cabeça. Luvas e botas de couro, para proteção completa para as mãos e pés. Bengala ou vara, que eram utilizadas para examinar, tocar ou mover as roupas dos pacientes sem a necessidade de contato físico. Apesar de seus métodos primitivos e do medo que inspiravam, pois sua presença significava que a peste havia chegado, os médicos da peste eram figuras essenciais. Eles eram muitas vezes os únicos a prestar assistência médica e a registrar o impacto da doença nas cidades. Os médicos da peste operavam sob a teoria miasmática, a crença de que as doenças eram transmitidas por maus odores. Seus tratamentos eram baseados em conhecimentos antigos e muitas vezes ineficazes ou perigosos, incluindo a sangria, que nada mais era que abertura de veias para drenar o sangue ruim, tentando reequilibrar os fluidos corporais. Aplicação de sanguessugas ou rãs que eram colocadas sobre os bubões, gânglios linfáticos inchados e doloridos, na tentativa de sugar o veneno da doença. Os bubões eram abertos e cauterização dos inchaços para tentar remover a infecção, o que era extremamente doloroso e raramente bem-sucedido. Curiosamente, alguns conselhos modernos e eficazes também eram dados, como evitar cadáveres, tomar ar fresco e beber água limpa, embora sem o entendimento científico da razão. Esta pandemia é o último grande evento global de peste e é crucial pois levou a descobertas científicas que permitiram o controle da doença.
Iniciou-se em 1855 e se estendeu em surtos pelo mundo até meados do século XX. Começou na província de Yunnan, na China, sudoeste asiático. Espalhou-se rapidamente para cidades portuárias como Hong Kong e Bombaim, viajando pelo comércio global e atingindo todos os continentes habitados. Estima-se que tenha tirado a vida de mais de 12 milhões de pessoas, principalmente na China e na Índia. Foi durante esta pandemia, em 1894, que o cientista Alexandre Yersin isolou a bactéria causadora, a Yersinia pestis. Esta descoberta foi fundamental para o desenvolvimento de tratamentos e medidas de controle. A peste bubônica chegou ao Brasil por volta de 1899, na terceira pandemia, via navios, atingindo inicialmente os portos de Santos em São Paulo e Rio de Janeiro. A presença da peste impulsionou o desenvolvimento da ciência no país. Foi a necessidade de combater a doença que levou à criação do Instituto Butantan, em São Paulo, e do Instituto Soroterápico Federal, futuramente Fiocruz, no Rio de Janeiro, para a produção de soros e vacinas antipestosas, com a finalidade de combater a epidemia. A doença se espalhou em focos epidêmicos em várias cidades, e embora não tenha tido a escala de mortalidade da Idade Média, persistiu no país, estabelecendo focos naturais em roedores silvestres, principalmente nas regiões Nordeste e Sudeste, serras e planaltos, onde a vigilância epidemiológica ainda é realizada. A peste existe até os dias de hoje, tendo casos esporádicos de tempos em tempos, mas agora temos tratamento, que é altamente eficaz e consiste no uso imediato de antibióticos. Ao contrário da Idade Média, onde a taxa de mortalidade era altíssima, a peste hoje é uma doença curável se for diagnosticada e tratada precocemente. O tratamento com antibióticos deve ser iniciado o mais rápido possível, sem esperar pelos resultados laboratoriais definitivos, devido à rápida progressão da doença, especialmente nas formas septicêmica e na fase de pneumonia. A intervenção nas primeiras 24 horas após os sintomas é crucial para salvar vidas. Após o tratamento com antibióticos, os pacientes com peste pneumonica requerem isolamento respiratório rigoroso nas primeiras 48 horas de tratamento, para evitar a contaminação. Outras formas da peste, bubônica e septicêmica, também requerem isolamento hospitalar. Pessoas que tiveram contato próximo com pacientes ou exposição à bactéria podem receber um tratamento profilático com antibióticos para evitar o desenvolvimento da infecção. Com o tratamento antibiótico adequado e iniciado precocemente, a taxa de mortalidade da peste negra é drasticamente reduzida para menos de 10%. Sem tratamento, a doença é fatal em 30% a 90% dos casos.